Viver em condomínio. Apoio Sicom, a mão amiga no momento certo. Olá, meus amigos, estamos iniciando mais um programa Viver em Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Muito obrigado pelo seu prestígio, pela sua participação, sempre conosco, participando do programa através do Facebook, está aparecendo aí na sua telinha. Entre mesmo em contato conosco, dê suas sugestões, palpite bastante, a sua participação é de extrema importância para nós. E também no Sicom, está aparecendo aí para você também, o Sicom que tem nos apoiado no decorrer desde o início do programa, bem da verdade, estamos aí beirando o 4º ano já de programa, com a presença sempre do nosso comentarista Rubens Moscatelli, presidente do Sicom. Obrigado, viu, Rubens, pela sua presença e pelo apoio, né? Que é muito importante para os síndicos, condôminos, um programa que trata diretamente de assuntos que pode elucidar muitas questões para eles lá. Querela, é sempre um prazer estar aqui. Na verdade, a gente, ao longo desse tempo que nós temos gravado, feito os programas, não só as questões de condomínio, mas questões do dia a dia, do cotidiano, políticas. É importante que a gente lembre que sempre as pessoas que vivem no condomínio, elas também estão numa comunidade e é importante que se exerça o direito e também a obrigação do bom viver, da harmonia, de saber trabalhar as diferenças. Então isso é muito importante. E hoje não vai ser diferente. O assunto que nós vamos trazer hoje, para você que está nos assistindo, você síndico, condômino, trata do E-Social. Ainda vai entrar em vigor para vocês, aí para nós que tratamos de condomínio, dos condôminos, e para tratar desse assunto que conhece bem profundamente, nós trouxemos a doutora Vanessa Martins Sarro, que é advogada, mestre em Direito, advogada do Sicom também, pode ajudar vocês. Obrigado por ter vindo e nós vamos tirar todas as dúvidas do chamado e do tão esperado E-Social, pode ser assim? Temível E-Social, né? Temível e esperado, será assim? Sim, eu que agradeço mais uma vez por estar no seu programa. Realmente tem deixado todo mundo de cabelo em pé, principalmente quem mexe com o departamento pessoal, RH. Está bem confuso com a questão do E-Social, porque traz muitas inovações, traz questões que já deveriam ter sido aplicadas na prática, mas que a gente, com o nosso jeitinho brasileiro, deixa de aplicar. Então, o pessoal está bem confuso com o E-Social. Bom, você sabe o que é E-Social? O nome já diz, é algo voltado, mas significa pagamento de imposto. Mas não o que você vai pagar a mais por isso. Aquilo que você já vinha pagando, só que de forma diferenciada. Rubens, eu já vou começar aqui na subjetividade das questões, que você sabe que eu adoro fazer isso mesmo, Sim. né? A ideia do E-Social é uma ideia que o Estado, o governo, como ente fiscalizador, propõe uma nova medida para ter mais eficácia nesse controle, porque as coisas andavam de forma distorcidas, por que não dizer sonegadas? É por esse caminho? A doutora Vanessa acabou de mencionar uma coisa que é importante, né? Nós, brasileiros, temos uma criatividade inata. Nós já nascemos com essa criatividade de uma maneira absurda. É importante ter criatividade, sim. Não devemos nos esquecer que isso é importante. Porém, no que se refere a contas, a tributos, contribuição social, a criatividade ou a contabilidade criativa, ela é um grande mal, porque aquele que paga, ou que sonega, melhor dizendo, ele acaba causando para aquele outro que paga direito um mal maior. Ele acaba tendo que arcar com as mazelas do sistema. O que a gente vinha vindo? Olha, eu vou falar uma coisa, né? Rubens. Você é de uma sutileza, é de uma elegância. O que ele quis dizer é para você, sonegador. Se você está nos assistindo, ele chamou, você não pode sonegar mesmo. Agora, ele chamou isso de criatividade, mas é sonegação mesmo, né? Com certeza. Quando a gente fala de contabilidade criativa, perfeito, é isso aí. É que a pessoa vai lá e faz um jeitinho para não pagar mas o que deve. Eu continuo defendendo
você realmente é um gentleman. É um lorde. É sempre um lorde. Rubens Moscatelli sempre um lorde. Mas de qualquer maneira, está errado fazer isso. Perfeitamente. A gente agora, com esse E-Social, e a gente não pode esquecer que teve o E-Social começando com as domésticas, com a empregada doméstica, Exato. que foi uma confusão geral, teve até desemprego na classe. Por quê? Porque nós não sabemos trabalhar da maneira mais adequada. O que é direito do trabalhador receber, o que é direito do Estado, do governo receber, tem que ser pago. Eu acho uma De coisa maneira correta. Então, uma coisa interessante, e aqui eu vou até passar para a doutora e a doutora poder explicar em mais detalhes, porque logo o primeiro ponto é o temível E-Social, né? Por quê? Porque é novidade mesmo. E quando é novidade, nós precisamos nos readaptar, não é isso? Antigamente, quando se dizia que pé torto não gosta de bota. É, por aí, é isso mesmo. Então, precisa readaptar. Mas aí, deixa de ser algo tão tenebroso quando eu já venho cumprindo com as minhas obrigações de forma correta. Obviamente que eu vou mudar o modo, isso vai causar, por conta daquela zona de conforto que normalmente as contabilistas, os setores de administração já faziam, vão ter que mudar o sistema é novo, sempre um sistema novo ainda Causa transtorno, tem as adaptações, mas fala um pouquinho sobre esta questão do que é o E-Social e qual o seu ponto de vista na questão de ser realmente uma eficaz fiscalização, inclusive para proteger os próprios empregadores, empregados e assim por diante. Assim, o E-Social, ele é a unificação da prestação da informação. Então, toda a informação que antigamente a gente prestava através de guias, e eu vou citar uma guia muito conhecida que era a GFIP, hoje a gente vai coletar os dados diretamente da folha de pagamento do trabalhador. Então, a partir do momento que você coleta os dados diretamente da folha de pagamento, você individualiza um empregador e o empregado. Por quê? Porque você sabe o CPF dele, você sabe data de nascimento, RG. Então, você individualiza o empregado e não tem como você realizar pagamentos por fora, tá? Com o E-Social, que é uma prática muito comum, principalmente em condomínio. Em condomínio sempre se faz assim, olha, você é zelador, mas você mexeu num encanamento, eu te pago por fora. Esse tipo de coisa não vai mais acontecer com o E-Social. Por quê? Para tudo que você deixa de prestar informação, você acaba acarretando multa. Essas informações vão estar cruzadas nas despesas Sim. do condomínio, não é? Então, não, elas vão estar cruzadas com todos os órgãos. Então, quais são os partícipes do E-Social? Receita Federal, Caixa Econômica Federal, Ministério do Trabalho e INSS. Perfeito. Então, assim, a partir de agora, todas as informações vão estar interligadas. E o E-Social, ele não admite nenhum tipo de inconsistência. Tá? Então, por exemplo, vou citar, se o seu CPF tivesse nulo, você não consegue ingressar no E-Social. E se você insistir, o empregador insistir em colocar um empregado que esteja com uma deficiência na documentação, ele sai aí com uma multa de quase R$7.000. Então, Per capita, por pessoa, por funcionário. Por pessoa, dobrado na reincidência. Então, assim, não vai valer a pena. Sensacional o Estado, né? Ele pesa a mão na multa para o contribuinte, né? Mas Sim. quando ele, Estado, a coisa é pouco diferente. É que assim, se a gente olhar do âmbito jurídico, lei que não tem pena não tem eficácia. Perfeito. Né? Não então, tem assim, dúvida. se ele não arbitra pena, quem vai cumprir as regras do E-Social? Ninguém. Mas também ajuda um trabalhador num certo aspecto. Por quê? Mas a equidade também existe, né? Sim, a equidade tem que existir. Mas o E-Social ele também vem para ajudar o trabalhador. Eu vou te dar um exemplo. Hoje, no modelo que a gente tem hoje, o trabalhador quer se aposentar. Ele leva a carteira de trabalho e aí o INSS não vê no sistema dele a contribuição de uma determinada empresa. O que o INSS faz? Ele fala assim, olha, vai até aquela empresa, com sorte se estiver aberta, né? Sim. Busca uma declaração de que realmente você trabalhou nessa empresa. Aí o empregado vai, busca essa declaração, muitas vezes o INSS não se sente satisfeito com isso, manda um fiscal até a empresa para conceder a aposentadoria. Tá? Isso tudo acontece por quê? Por erros de preenchimento de guias. Perfeito. Hoje, quando a gente individualiza
o trabalhador, significa dizer que amanhã ou depois, quando esse trabalhador for se aposentar, o correto, que isso aqui é Brasil e a gente sabe que vai ter bastante erro, o correto é que no sistema conste todos os recolhimentos. Ah, não está constando? Não tem problema nenhum. Eu entro no meu ambiente do e-social e imprimo todos os recolhimentos. O que vai aumentar a eficácia na questão de aposentadoria, na questão de afastamento, seja por acidente de trabalho, seja por auxílio-doença. Então, de uma certa forma, há um controle e-social, é fiscalização de tributos, sim. Perfeito. Não aceita sonegação de imposto, senão vem com multa. Mas também ele vem para ajudar o trabalhador no sentido dele procurar a previdência social. Quando aqui para você que está nos assistindo, para você ter uma sensacional, bem didática a explanação da doutora, mas vamos aqui entender, você telespectador que está nos vendo, que houve efetivamente um erro. Como ele vai fazer ele vai poder corrigir isso? Ele vai receber um aviso disso? Ou ele vai ser essa aplicação de uma penalidade já imposta de forma direta? Como é que fica essa relação? Existem possibilidades de retificações e exclusões. Mas... Como no imposto de renda. Sim, mas essas retificações, elas só podem ser feitas através de pagamento. Então, por exemplo, se eu cadastrei umas férias erradas, eu não faço retificação. Se eu cadastrei um afastamento temporário, eu não faço retificação. Agora, de repente, eu deixei de computar uma parcela de um pagamento no seu salário. Eu consigo fazer retificação. Perfeito. Então, por exemplo, porque eu vou pagar. Exatamente. No nosso universo, que é de condomínio, eu deixei, o síndico pediu para que fosse pago o acúmulo de função, a administradora, por algum motivo, deixou de computar o acúmulo de função naquele pagamento, da competência daquele mês. Certo. O que vai acontecer? Eu posso fazer retificação. Tá? E nesse caso houve o erro, o equívoco, num lançamento de férias, e eu não retifico. Como fica essa situação? Multa. 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 Agora a coisa multa está... é de R$140 por férias não cadastradas corretamente, por empregado e dobrado na reincidência. O importante, Chiarella, é que nesse programa do E-Social vai haver necessidade de que você se planeje, Perfeito. que você programe todos os atos da antes de fazer emprego, o lançamento. até mesmo na admissão. Perfeito. Você tem que ter toda a documentação pronta. Na demissão você tem que ter determinado, por exemplo, a realização do exame demissional. Você vai ter que ter um planejamento. Perfeito, né? Tanto para admitir quanto para demitir. Não pode mais acontecer como acontecia. Amanhã você está de férias, hein? Tá certo. Isso não pode mais acontecer. Por quê? Porque os critérios da legislação trabalhista não permitem. A responsabilidade é algo que está sendo muito extensa, tanto ao síndico como para aquele que está gerindo, administrando essas questões. Nós vamos fazer um intervalo comercial e na volta nós vamos falar sobre responsabilidade. Você, síndico que está nos assistindo, continue aí que na volta você vai saber a sua responsabilidade. A AC Serviços é uma empresa que se dedica à prestação de serviços especializados em condomínios, administradoras, indústrias, entre outros. Terceirize sua mão de obra especializada com a AC Serviços. Você ganha tempo para pensar no mais importante, sua gestão. Nossos serviços são exemplos de ações e soluções práticas, com padrões de atendimentos personalizados que garante aos nossos clientes a eficiência e a boa aparência dos nossos funcionários. AC Serviços. Telefone 3324-3057. Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então Disque 188. 188
é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Quem leva vantagem, quem leva comissão, quem leva propina, leva muito mais do que isso. Leva embora a dignidade, a honestidade, a cidadania. Leva embora o futuro do Brasil. Leva tudo. E você não vai fazer nada? Corrupção. Não leve, não aceite, denuncie. Estamos de volta com o nosso programa Viver e Condomínio aqui na TV Com, canal 11 da NET. Está conosco hoje a doutora Vanessa Martins Sarro, advogada, mestre em Direito, e nós estamos falando de E-Social. Primeiro bloco, uma parte expositiva, bem didática, todo mundo entendeu. Vai começar a valer mesmo a partir de janeiro de 2019. Então tem bastante tempo ainda para estudar. Abrindo aqui um parênteses, o SICOM tem preparado os síndicos. Eu tenho visto que vocês têm dado curso, Como que o pessoal faz se tiver alguma dúvida, Rubens? Nós estamos fazendo em duas coisas, né? Fizemos um primeiro momento as palestras na nossa sede em Santos, na Praia Grande e em São Vicente, mas aí evoluiu-se para, como a gente fala, em company. As administradoras, até por conta da necessidade de conhecimento, têm nos convidado para irmos diretamente para prestar essa informação e fazer a palestra com a doutora Vanessa na própria administradora ou em um local que eles podem juntar os síndicos. E se alguém que está nos assistindo tivesse interesse, entre em contato com o SICOM. Só fazer contato conosco. Então, gente, coloca aí de novo na telinha para nós, o SICOM está aí para você ver. Se você precisar desse auxílio, desse apoio, dessa parte didática, de saber como lidar, ou entender efetivamente como prestar informações para as administradoras, né? E entender como que essa dinâmica vai funcionar. A receptividade, inclusive, tem sido muito boa, principalmente no litoral sul, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém. E outra, necessário, gente, né? A partir de janeiro de 2019. Está logo aí. Não tem nem choro nem vela, né? E errou, tem problema, né? Multa, 5 letras. Então, multa, para variar um pouco. Eu só queria dizer também, Carla, que eu acho que o sistema ele é muito importante, porque se a gente for pensar em termos de desburocratização, facilitação. Perfeito. E até mesmo da evolução do sistema, o E-Social ele vai ser muito benéfico para quem, quanto mais rápido se regularizar e se atualizar. Por quê? Porque evita que existam os funcionários públicos, que a gente toda hora reclama que a folha de pagamento, que a gente paga imposto demais, que a gente está aí com as contas públicas sempre no vermelho. Então você não vai ter o funcionário público, o auditor fiscal, necessariamente fazendo a fiscalização. Você vai ser o próprio fiscal das suas informações. Perfeito. Então, quanto mais pertinentes e corretas, você não vai ter o problema da multa e, ao mesmo tempo, vai garantir que o dinheiro que seja do governo vá para o governo, o dinheiro do trabalhador fica com o trabalhador e a coisa vai acabar, vamos dizer assim, não só se modernizando, mas ficando mais humana. O E-Social, de fato, traz um grande benefício, né? Sim. Pela automatização do sistema, pela forma de garantir ao próprio empregado a contagem do seu tempo para se aposentar no futuro, para que não haja nenhuma divergência, incongruência nesses valores. Surpresa negativa, né? Surpresa negativa. E quando a gente... É óbvio que toda mudança causa um impacto, mas não um desconforto, porque à medida que ela contribui para melhor, certamente, mas o que precisa é a movimentação do outro lado, para buscar de quem tem a informação qual caminho perseguir. A consciência, saber que o síndico, principalmente, saber que o jeitinho brasileiro está por acabar, pelo menos nessa área. Então, no mês de novembro nós vamos comemorar o Dia do Síndico. Sim, dia 30. 30, não é? Sim. SICOM está preparando um evento bacana lá, depois nós vamos falar sobre isso. Com certeza. Mas você, síndico que está nos assistindo,
Você vai ouvir agora da doutora Vanessa qual que é a responsabilidade que você tem, e de fato tem, nessas informações que são prestadas. É ele, síndico, que deve prestar e é ele quem responde por eventual falha nesse sistema? Assim, o E-Social ele vai exigir um trabalho multidisciplinar. Por que multidisciplinar? Porque o síndico ele é o responsável, vamos supor, numa contratação, seja de uma mão de obra com vínculo empregatício ou não, né? Ok. Quem vai fazer a prestação da informação vai ser a administração, certo? Porém, para que a administração possa fazer essa prestação de informação corretamente, o síndico deste lado aqui também vai ter que ter responsabilidade. E aí, então, a gente abre duas vertentes. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Hoje, qualquer trabalhador sem vínculo empregatício vai ter que passar pelo E-Social. Okay. Então, eu vou contratar um pintor para pintar a área comum do meu condomínio. Via de regra, como que a gente faz? A gente contrata, paga por aquele recibinho azul e não paga em INSS. E contabiliza. Acabou. Né? Acabou. Hoje, pelo E-Social, ele vai ter que ser pago através de RPA e vai ter que ser informado no E-Social para ter o recolhimento da contribuição previdenciária. Tá. Vamos supor que o síndico passe toda a documentação para a administração e a administração não preste a informação necessária. Amanhã ou depois vai chegar aquela multinha de quase R$7.000, né? Pequenininho. Quem tem que pagar? Quem vai pagar inicialmente? Bom, é uma multa, é pelo empregador, o empregador é o condomínio. Condomínio. Certo? Então, ele vai ser inscrito na dívida ativa e possivelmente haverá uma execução fiscal. Vai correr tudo contra o condomínio. Depois de pago todos esses valores, o condomínio ele pode entrar com uma ação de regresso contra a administração. Mas para isso ele precisa de prova. Ele precisa ter pelo menos o protocolo de que entregou os documentos. Ele precisa estar cercado de que realmente entregou tudo que a administração pediu, ok? Ele vai entrar com a ação de regresso para reaver o valor dessa multa. Agora, qual é a segunda vertente? A administração informou, olha, para você contratar esse pintor, você tem que passar pelo E-Social e fazer a contribuição, e fazer o pagamento da contribuição. O síndico resistente fala, não, eu não vou fazer, eu vou contratar, mas eu não vou pagar. E o que vai acontecer? Amanhã ou depois, havendo a multa, a administração também, através de provas, vai estar isenta do pagamento dessa multa, porque não prestou a informação, não porque ela não quis, mas sim porque o síndico não permitiu. E eu ouço muito o pessoal falar para mim assim, doutora, esse E-Social, essas coisas que o governo arruma e que não vai dar em nada. Sim. Só que ledo engano. É um ledo engano, porque o E-Social é controle. O governo precisa de controle de arrecadação. O governo não criou nada, ele mudou a forma. Exato, exato. Que a legislação está sendo seguida normalmente. Não é? É só a forma. Vou dar um outro exemplo. Pois síndico. Não. O síndico que recebe prolabore e o síndico que recebe isenção. Via de regra, no sistema que a gente tem hoje, não recolhe previdência. Certo? E o correto, de 11%. Exatamente. O correto é o recolhimento. Agora vai recolher. Agora com o E-Social tem que informar. Quem não quiser, vai pagar multinha. vai pagar multa. Agora, e a multa certamente ela tem um valor muito superior àquilo que você pagaria se tivesse agido de forma correta. Por isso que se presta a ter multa, não é? Exatamente. Agora, eu queria colocar aqui uma situação para... Nós temos aí 3 minutos ainda de programa, não é? Uma situação que é para complicar o Rubens Moscatelli, que a gente adora fazer isso e ele sabe. Temos uma administradora lá que está há 20 anos trabalhando com a Querebenos Condomínio, por 20 anos. Sabe os funcionários, tem funcionário antigo, aquilo. E o síndicozinho foi eleito agora, nunca participou, comprou o apartamento ontem e já, porque adora ser síndico, nós estamos mudando essa ideia, que síndico é o vilão e não é. Ele tem muita responsabilidade e ajuda muito. E se vê numa situação dessa. Já colocou bem colocada a questão essas duas pontas, né, de prova. Mas o que você, Rubens, com toda a experiência que você tem e como líder do sindicato, não é, à frente dele nessa gestão,
pode falar para esses que estão começando ou para aqueles que já estão, que confiam de olho fechado nas administradoras, uma forma de se precaver para se eximir de eventual responsabilidade? O que eu percebo muito quando a administradora tem um pouco mais de experiência no mercado, você falou aí de 20 anos, por exemplo, elas próprias, já quando vai fazer a assembleia de eleição de síndico, que é o momento, inclusive, da nova escolha do síndico e, eventualmente, de uma nova administradora, elas normalmente providenciam certidões de que está tudo regular. Então, elas próprias, quando você tem uma administradora que faz tudo correto, ela já apresenta isso, né? Quando não apresenta, e você é síndico, está chegando agora, qual é a minha sugestão? Não peça certidão, peça informações. Por quê? Porque quando você pede a certidão, isso é uma coisa que é regra do direito tributário. Se você pedir a certidão e tiver dívida, já começa todo o procedimento de aplicação da multa, e quando é dívida tributária, a multa é de 75% sobre o valor da contribuição, mais atualização, mais Selic, vai um tamanhão de valores lá que seria desnecessário se você pedisse a informação. Porque com a informação, por exemplo, conta corrente do INSS, eu sei lá os NITs de todos os meus trabalhadores, eu vou pedir junto ao INSS, junto à Caixa, como é que está a situação. Perfeito. Que é uma maneira de eu acompanhar. E aí, se tiver irregularidade, eu vou em cima de quem estava na gestão antes de mim, que é o síndico, mas também da administradora. Até para apurar, a gente não pode colocar o dedo acusatório, a administradora fez errado. Não, é saber de onde veio. Porque de repente aconteceu tudo isso que a doutora Vanessa falou. Não, sim. O síndico lá anterior, ele era um camarada que tinha um jeito próprio de pensar, só que a administradora, que é mais cautelosa, ela faz assim, eu estou te dando a informação que é contrária àquilo que você está querendo. Mas assina aqui que eu te informei, se deve ao amanhã... Amarrava o burrinho de acordo com o dono. Não é? É assim que as administradoras que têm já algum tempo no mercado fazem, ou seja, informam o que é o correto, de maneira muito explícita, documentada, e se não informar, aí sim assumir o risco de também estar junto na corresponsabilidade. Muito bem. Por isso que o nosso programa tem Dr. Rubens Moscatelli e doutora Vanessa. Nosso programa terminou, eu vou pedir à doutora Vanessa que faça suas considerações finais e alerte aí os nossos telespectadores, os síndicos principalmente, sobre a questão do E-Social, não é? O E-Social é um programa que realmente ele veio para ficar, não vai ter como fugir, é um programa de controle, é um programa complexo de prestação de informação, tem toda uma sequência lógica, mas nós do SICOM nos colocamos à disposição para dirimir qualquer dúvida. A gente sempre está fazendo palestras de atualização, então caso haja qualquer atualização no programa, nós vamos fazer novas palestras, a fim de que todo o nosso público consiga ter o entendimento completo. Tem dúvida? Nos procure no SICOM. É melhor tirar a dúvida do que amanhã ou depois pagar a multa. Pagar a dúvida, né? Exatamente. Rubens Moscatelli, suas considerações finais? Só fazendo uma brincadeira, a multa são 5 letras, dúvida já tem mais, são 6, né? Então é melhor ficar com a dúvida. Exatamente. Né? E é importante, sim, como eu falei no começo, que nossa intenção é levar para o síndico, para o morador, para todos aqueles que nos assistem, questões atuais que possam permitir que os condomínios, os seus gestores, tenham sempre o melhor caminho a ser tomado. Nos procure lá no SICOM. Muito bem, você que nos assiste, tivemos aqui um programa elucidativo mesmo, para você poder prestar atenção. Procure realmente o SICOM, tire as suas dúvidas, que lá você vai passar por essa fase de transição do E-Social com muita tranquilidade. Muito obrigado por você estar conosco, continue com a programação da TV Com e nós nos veremos na próxima oportunidade. Até lá. Viver em condomínio. Apoio SICOM, a mão amiga no momento certo.